Meu nome é Watson, eu tenho 21 anos de formado e quis ser psicólogo já com 16 anos de idade. Na minha cidade tinha um padre que era psicólogo e ele fazia trabalhos com grupos. E a partir daí, né, vendo o trabalho dele, eu me apaixonei e aí eu fui fazer psicologia. E durante o período todo, desde eu entrei em 87 na faculdade, formei em 93, então eram 6 anos de faculdade. O meu primeiro emprego foi na Sociedade Cidadão 2000, que era um trabalho com meninos em situação de risco, os chamados meninos de rua. Então eu fui fazer o trabalho na rua. Como teve a municipalização do atendimento da criança e do adolescente, quer dizer, o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda era muito novo, e o município era a obrigação do município atender as crianças em situação de risco. Antes era o Estado. Então nós trabalhamos a municipalização desse atendimento. E aí nós fomos trabalhar na rua, né, para que realmente esses meninos fossem acolhidos num determinado tipo de casa, que era chamada unidades de referência. E aí eu coordenava uma de 14 a 18 anos. E ali a gente foi fazer um trabalho que a gente chamava de enamoramento, né? Para que os meninos realmente percebessem que eles poderiam ter uma outra vida, não aquela de morar na rua. E aí a gente foi trabalhar com esses meninos de rua. Aí ali eu fui trabalhando nessa área, fui indo para outros setores, e aí chegou a mudança de governo, que ainda não tinha política nacional de assistência social que tem hoje, porque antes os programas eram feitos pelas primeiras damas. Então a primeira dama fazia uma coisa bonita, aí quando a outra chegava, destruía todo aquele programa, né? Antes era o Cidadão 2000 e depois mudou para a União Albenaz, trabalhando com as mãos, e aí colocaram o Cidadão 2000 dentro da antiga Fundec, hoje é a SEMAS, Secretaria Municipal de Assistência Social. E ali, num cubículo bem pequeno, a gente sofrendo, fazendo tudo quanto é pressão para poder a gente pedir demissão, e aí chegou uma senhora que era diretora do departamento do idoso, e eu já tinha trabalhado quase 7 anos com criança e adolescente. Eu falei, meu Deus do céu, mas se trabalhar com idoso? Aí eu fui no meu orientador antigo, no Rodolfo Petrelli, não sei se vocês conhecem, um italiano. Aí ele falou assim, você é um psicólogo ou um saco de batata? Você trabalha com gente ou com idade? Aí eu fiz essa reflexão, né, que muitas vezes as pessoas querem trabalhar com determinada idade e tal. E aí eu fui trabalhar com a pessoa idosa. E aí, trabalhando com a pessoa idosa nas periferias de Goiânia, eu percebi que não era feito um trabalho de intervenção da psicologia comunitária. Simplesmente fazia trabalhos com trabalhos manuais, etc. O psicólogo ficava lá e não fazia nada. Não fazia o trabalho de enfrentamento real da velhice. E aí eu fui trabalhar com as angústias, né, com a solidão, o enfrentamento real dessa fase de desenvolvimento. E aí, a partir daí, eles gostaram do meu trabalho e me chamaram para ser diretor do departamento do idoso. Só que eu não quis só ficar na questão burocrática. E aí eu fui trabalhar com o teatro. Eu tenho uma companhia de teatro que chama Senhoras do Cerrado. Tanto que a minha dissertação de mestrado é baseada nesse meu trabalho com mais de 16 anos na área da pessoa idosa. E aí então o trabalho do teatro, você trabalha o quê? As angústias, mesmo as problemáticas dessas senhoras, e aí a gente vai para os poetas e pega os textos que retrata aquela história delas, entendeu? Então, uma que a gente fez, a última peça que a gente fez foi Coração Doce. A gente foi nas poesias da Cora Coralina, que retratavam as demandas dessas senhoras. Então, um dos casos foi a finitude. Tem uma poesia da Cora que chama Epitáfio, que fala da morte. Então a Cora fala que morta eu serei fronde, né? Porque eu plantei roseiras, eu fiz poesia, então eu vou continuar para a minha vida. O Epitáfio fala isso.
E aí a gente trabalhou por quê? Porque tinha falecido 2 senhoras do grupo. Então a gente trabalhou finitude. Uma outra poesia da Cora, que chama Lua Luau, a gente trabalhou os vários tipos de amor. Por quê? Porque não sei se vocês lembram que teve um problema com o Conselho Federal de Psicologia e um deputado querendo caçar a Resolução 99, que pelo Conselho, o psicólogo ele não tem que curar gay, porque gay não é doença, né? Então, o Legislativo tentando entrar no trabalho nosso. E aí elas ficaram muito putas, né? Chegar, mas meu neto não é doente, ou meu filho não é doente, porque é um grupo que já tem uma consciência crítica, porque a gente trabalha a consciência crítica com essas mulheres, né? Aí a gente foi na poesia Lua Luau, que agora fala de amor lésbico, ela fala do amor de vários tipos, ela inclusive fala do aborto. Vocês estão entendendo o trabalho do psicólogo comunitário? Quer dizer, independente de ser idoso, de ser pessoa com deficiência, de ser criança e adolescente, você tem que propiciar o espaço para que esse sujeito ele seja construtor da sua própria história. Você vai trabalhando o que é a angústia, etc., mas você vai trabalhando a autonomia desse sujeito. Então, o trabalho da psicologia social comunitária, e é interessante que vocês saibam, que isso começou a partir da década de 80, com os grupos, com os grupos dentro das universidades, querendo uma nova psicologia, um novo formato. E aí a psicologia comunitária primeiro foi sendo desenvolvida em organizações não governamentais. Mas já em 2004, o governo federal, ele efetivou o que o artigo 203 e 204 da Constituição Federal mandava fazer, que é a criação da política nacional de assistência social. Aí teve a LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Depois surgiu a Política Nacional de Assistência Social, que você já deve ter falado, deve ter ouvido falar, de CRAS, de CREAS, de laboratório de rua, sabe, essas coisas todas. Então hoje não tem mais aquilo que eu disse antes, que a primeira-dama vinha fazer um programa. Agora não, agora tem uma égide, tem uma linha, né, em que hoje tem o Centro de Referência de Assistência Social, que vai trabalhar como se fosse a abertura da área da assistência, em que vai atender grupos de idosos, de crianças e etc. E tem o CREAS, que é especial, que trabalha as pessoas que tiveram os seus direitos violados, né, que é a violência doméstica, o abuso sexual, a violência contra a pessoa idosa. Então o psicólogo ele vai trabalhar essas pessoas, tá? E de grande complexidade vai trabalhar com o laboratório de rua, né, com as pessoas que estão morando na rua. Então hoje, se mudar o governo, não muda esse tipo de programa. Por quê? Porque hoje é lei. Então o trabalho do psicólogo comunitário, quando eu iniciei, era um trabalho de luta, que você tinha que procurar os lugares para fazer. Então hoje, pela Constituição, já tem o lugar do psicólogo. Infelizmente, ainda não tem concursos. Tá? Então hoje, todo quanto é prefeitura, precisa de um psicólogo comunitário. Mas ainda é muito por quem indica, né? Então a luta que a gente tem que fazer hoje é a respeito disso, para inserir cada vez mais o psicólogo comunitário de uma forma ampliada, é a busca de concursos públicos. Mas hoje, se vocês vão sair da faculdade, hoje o grande leque de trabalho é a psicologia comunitária, tá? Porque as pessoas acham que é a clínica, né? A clínica não é só aquela placa que está ali que vai chamar cliente ou paciente. Vai ser a sua forma de trabalhar. E aí eu sempre falo para os meus alunos, olha gente, você é formado generalista, você não é formado especialista disso, daquilo e daquilo outro. Então você não sabe o que você vai trabalhar no futuro. Alguém sabe o que? Eu tenho desejo de ser clínico, mas e aí? Eu preciso sobreviver? Então que tipo de trabalho que eu vou fazer? Então a psicologia social comunitária hoje está aí com grande amplitude. O salário ele não é um grande salário, aqui em Goiânia é 1.200, 6 horas, né? Mas tem cidades do interior que é 1.800, que é 2.000,
E então não é um salário grande que vocês possam pensar. Mas como eu estava dando ontem uma palestra para o pessoal da Unip que está formando, e aí eu falei isso para eles. Eu disse assim, olha, que para mim, né, hoje o meu consultório é lotado, né, o consultório aqui, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na área comunitária com várias demandas, com várias coisas. Então hoje, quando o paciente ou o cliente chega, fica mais fácil, porque eu já tive uma vivência grande com vários tipos, né? Então a psicologia comunitária é interessante você passar por ela, mesmo que você não deseje ficar nela, né? E o objetivo nosso de ser psicólogo é o quê? Ganhar dinheiro e ficar rico? Não é assim, né? Profissionais liberais no nosso país não é assim, né? Ou para você ficar rico, ou você ganha na Mega Sena, né? Ou você vai ser um empresário e proativo para conseguir. Agora, o que eu quero com a psicologia? Né? Eu quero com a psicologia não ser o salvador da pátria, mas propiciar um espaço para que aquela pessoa que chega com sofrimento mental, seja na clínica, seja no hospital, seja na área social, seja na área organizacional, ele consiga ter a liberdade e o seu empoderamento. Então a gente trabalha em empoderamento. Então, gente, a psicologia comunitária tem esse viés, tá certo? Em que você, psicólogo, futuro psicólogo e futura psicóloga, vocês vão poder entrar em contato com várias demandas. E aí a necessidade, né, de ser um eterno estudante, né? Porque você vai trabalhar com um grupo de idosos. Olha para vocês verem, eu trabalhava com criança, fui trabalhar com idoso. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que estudar, mudar todo o meu foco de estudo. Então, se você vai trabalhar com pessoa com deficiência, você vai ter que estudar, você vai ter que ver um outro tipo de trabalho. Então, o psicólogo comunitário, ele sempre está estudando. É o que a gente chama de praxis, que é a teoria junto com a prática. Então, você formou e você não vai estudar? Não, aí que você vai estudar para você fazer a diferença. Porque as pessoas ficam falando, mas não tem nada para eu fazer, não dá isso. Mas qual que é o instrumental do psicólogo nesse caso comunitário? O aprendizado seu, a questão teórica, e você saber trabalhar com o grupo. Então vocês que estão começando o curso de psicologia, aprenda mesmo psicologia social, aprenda como é que é trabalhar com grupo. Psicólogo não trabalha com dinâmica de grupo, psicólogo trabalha com técnicas de grupo, que pode até utilizar uma ou outra dinâmica, entendeu? Mas você vai trabalhar como é o funcionamento desse grupo. Por isso que eu disse, o enfrentamento real da velhice, né? E não simplesmente, agora eu vou lá para o grupo tal, meu Deus, o que eu faço? Então eu vou fazer uma atividade para poder manter esse jovem ou essas idosas ali, né, no grupo. Não, você tem que realmente fazer qual que é o objetivo geral, qual que é os objetivos específicos, quais que são os procedimentos, qual que é a avaliação, o que é que você tem que realmente propiciar para que aquele sujeito ele sinta que ele pode fazer algo para mudar aquela situação que vem afligindo. Quais são os problemas psicológicos mais comuns na área comunitária? Olha, aí é que tá, porque a gente trabalha a psicologia social, né? Então, não é só o psicológico, gente, é a questão social. Então, você trabalha em cima dos problemas que vão acontecer no cotidiano, né? Os problemas dos ônibus, né? As dificuldades, o estatuto do idoso. Então, isso tudo, a gente tem que fazer uma reflexão sobre essa questão, no caso dos idosos, de empréstimo consignado, né, que a mãe, principalmente as mulheres, elas oferecem para os filhos, ou os filhos ficam ali subjugando para elas poderem tirar dinheiro nos caixas, né, nesses lugares, e aí elas sofrem com isso, porque aí depois elas não têm dinheiro para comer direito, e nem para determinado tipo de remédio. Então não é só o psicológico. Agora, cada grupo ele vai ter a sua demanda, como eu disse antes, né? Por exemplo, com os meninos em situação de risco, os meninos moradores de rua, né? Então uma das coisas era trabalhar o desejo da vida, porque eles sempre estavam cortados, né? Ali os seus pulsos, então a gente era criança sem desejo, sem vontade. Então você trabalhando isso,
Com as idosas, as demandas são várias, né? Porque solidão, tristeza, isso está em qualquer fase da vida. Tá? Só que o idoso é excluído da nossa sociedade. Por quê? Porque ele não está produzindo mais. Então, N demandas podem acontecer. Você, quando você atuou nessa área comunitária, você atuou até hoje, né? Atuou. Com jovens e adolescentes, quais foram os métodos mais usados por você, né, com essa ajuda dos jovens? Os jovens e os adolescentes. Quais foram os métodos que você mais usou? Então, a intervenção aí, o que você tem que saber é a teoria, tá? Dependendo da teoria que você quiser, se é behaviorista, se é fenomenólogo, se é sócio-histórico, você tem que estar dentro de você. E as técnicas de grupo vão acontecendo. Então, eu fui supervisor de estágio de uma das alunas e ela fez um vídeo, ela fez um filme, né? Tem o teatro, fazer o gibi, fazer isso. Você vai utilizando técnicas para que esse sujeito, ele torna-se não um objeto, mas ele seja sujeito da sua própria história. Então você tem que trabalhar técnicas de intervenção de grupo, aí pode ser palestra, vídeos, tá? Gincana, um punhado de coisas vocês podem fazer, mas sempre com um objetivo geral, objetivos específicos, utilizando, entendeu? O seu olhar crítico e propiciando espaço, porque a gente não dá consciência para ninguém. A gente abre o espaço para que aquelas pessoas percebam que elas são sujeitas da própria história, quer dizer, que elas são protagonistas, que elas podem mudar a sua história através do poder pessoal. Então, as técnicas que vão ser utilizadas vai depender de como você, teoricamente, você está imbuído dessa teoria e a forma como você vai aplicar isso na prática. Por isso que eu estou falando o tempo inteiro, aprenda a psicologia social direitinho, aprenda a trabalhar com grupo, como é que percebe liderança, como percebe isso, porque isso você vai trabalhando em todas as áreas, seja qual, se é criança, se é jovem, se é adolescente. Nesse tempo que você atuou na área comunitária, quais foram a dificuldade de atuar como psicólogo mesmo? Olha, na verdade é o seguinte, quando você está inserido dentro de uma instituição, e como eu disse hoje, né, hoje tem a Política Nacional de Assistência Social, tem época em que o gestor ele é democrata, tem época que ele é autocrata, né, tem época que tem mais dinheiro na área de políticas públicas, tem época que não, mas eu sempre falo o seguinte, você como psicólogo é você e o usuário do serviço. Entendeu? Então, que dificuldade que eu vou ter nessa relação com o usuário? Aí eu pergunto, qual que é a dificuldade? A dificuldade é a dificuldade de você não saber fazer o seu papel. Então, você tem lá no MDS, no Ministério do Desenvolvimento Social, lá tem direitinho como que é que o psicólogo comunitário tem que fazer. Depois vocês dão uma olhadinha lá no site do Ministério do Desenvolvimento Social, né, no MDS. Então, quando você realmente sabe o que fazer, não tem dificuldade. Agora, estrutural, aí vai depender da prefeitura que você estiver, né, da época política que você estiver. Aí, obviamente, por isso que eu estou dizendo, essa questão de concurso, essas coisas todas. Porque em municípios, os prefeitos acham que a gente que é, às vezes, contratado para atender no CRAS ou no CREAS, a gente tem que atender na educação, a gente tem que atender na saúde, e isso não pode acontecer, tá? Qual o benefício que a psicologia comunitária traz à sociedade e o indivíduo? Gente, é muito, né? A partir do momento em que você vê, por exemplo, essas senhorinhas, né, as senhoras do Cerrado, elas aprenderem a reivindicar os seus direitos, seja no CETRANSP, elas entenderem o estatuto do idoso e realmente buscando seus direitos, você perceber que essas senhoras, e aqui eu estou falando do foco, né, não aceitar mais o julgo dos filhos com essa questão do empréstimo consignado, essas senhoras, elas diminuírem os remédios que elas usam, sabe? Então, uma ou outra fazer inglês, trabalhar com um grupo na sua própria igreja, no seu próprio lugar, quer dizer, ser autônomos. Então, a psicologia comunitária, quando tem a intervenção do psicólogo, você percebe
que essas pessoas elas conseguem sair desse lugar, né, de uma simples pessoa subjugada, sentindo aí velha, etc., na palavra, mas uma pessoa velha, mas um novo velho, né, um velho que realmente sai desse estereótipo que a sociedade coloca. Então a psicologia comunitária ela tem muitos ganhos para a sociedade, cada vez mais. E cada vez mais psicólogos competentes nessa área, melhor vai acontecer. É tanto que todos e todas estão convidados para, no final de abril, nós vamos ter o 4º Seminário de Políticas Públicas, que vai acontecer na Unip, e eu gostaria que vocês fossem lá. Aí vocês vão ver as várias políticas públicas, não só de política de assistência, mas também da saúde, do trânsito, do jurídico e etc. Quero agradecer à professora Janete a oportunidade e a todos os alunos aí do primeiro período. Gente, estude todas as matérias, independente da que você goste ou não, tá? Porque às vezes a gente gosta de um professor e às vezes não do outro, e a gente às vezes deixa uma matéria que será importante para o futuro. Então pense nisso, vocês estão aí iniciando o trabalho. Ser psicólogo, eu amo ser psicólogo, é muito bom, mas a gente tem que começar a profissão aí na faculdade. Muito obrigado. Nos conte uma experiência de vocês. Há pouco tempo, na semana passada, a gente teve uma experiência um pouco complicada, né, no sentido de que a gente teve que acompanhar um oficial de justiça, o que é incomum, na verdade não é comum porque a gente não faz esse trabalho, mas como a gente estava acompanhando a família já, atendendo a família, a gente achou importante acompanhar a família nesse momento onde o oficial de justiça estava questionando as crianças da avó para passar a guarda para a mãe. E alguns desses meninos não queriam ir, na verdade eles não queriam ir muito. E foi uma ruptura, foi um momento traumático até pelo lugar que eles estavam indo, né, que a justiça entendeu que eles deveriam estar lá naquela situação. E o que coube a nós, enquanto que estávamos acompanhando a família, foi acompanhá-los e tentar dar esse suporte para eles. Antes deles irem para a casa da mãe conversar, né, tentar fazer com que eles percebessem aquela situação de maneira ao menos positiva, né, e tentar esse acordo com a família para que eles continuassem indo ao atendimento. Então é um dos casos, a gente às vezes não tem rotina, realmente a gente não tem rotina. Não dá para você se programar tanto, porque sempre tem alguma coisa acontecendo e você tem que sair um pouco da sua zona de conforto e fazer algo inesperado que talvez você não pensou em fazer, por exemplo, quando estava estudando sobre psicologia comunitária na faculdade. Chega aqui a realidade te dá um outro parâmetro, você tem que saber ter sensibilidade da situação. E esse suporte, sobretudo, tem muito a ver com o que o Rafael falou sobre a questão da humanidade. Um suporte que diz respeito não só a uma fala que você vai dar nesse momento delicado, mas sim também um afeto, uma presença mesmo que conforte, uma presença segura. O suporte ele é em todos esses aspectos, não só naquilo que você vai falar que vai acalentar a pessoa e vai deixar ela tranquila, mas um gesto que você pode fazer, por exemplo, como a questão da viatura. A gente orientou que as crianças não fossem na viatura pela questão traumática, para ir no carro do oficial de justiça, para a gente evitar isso. E aí nós fomos na viatura e fizemos com que a criança fosse no carro do oficial. Isso seria um gesto humanitário, de humanidade. A psicologia comunitária mudou algo em vocês em relação às experiências? Com certeza, porque quem atua nessa área desenvolve e passa a ter uma visão de mundo totalmente diferente, porque é como se fosse dois universos. O universo da minha vida pessoal, que eu vivo, da minha família, da academia, da faculdade, de onde eu estudo, e o universo, porque é um público que é menos favorecido, é uma outra classe que nós trabalhamos, assim, mais do que a gente atende, na verdade, de todas as classes, desde dentro, desde do lado. Então, na verdade, o que mudou, acho que foi mais sensibilidade, Eu me tornei mais sensível, em contato com essas situações.
qual seria o recado que vocês podem deixar para os alunos de psicologia em relação à área de vocês? Então, primeiro de tudo, eu acho que é sempre importante todo aluno de psicologia estar em terapia para se conhecer. Não tem como você desenvolver um trabalho na qual você vai cuidar do outro, de todas as abordagens, sem desenvolver um alto trabalho terapêutico. A gente não dá aquilo que nós não temos. Para dar aquilo que nós temos, a gente tem que desenvolver, descobrir, encontrar isso em nós e no nosso caminho. Então, acredito que o primeiro passo, acho que é entrar nesse processo de busca, de autoconhecimento. E a partir daquilo que for o componente teórico, durante todo o trajeto da faculdade vocês vão ter, eu acho que na verdade é um casamento. Quando muito bem sucedido, vocês vão se tornar ótimos profissionais. Então, eu acho que essa é uma dica primária que eu acho que é super válida, né? Eu acho que acatar como uma orientação. Só.